ela morou num cortiço na rua Doc Lobo. Então meus tios, para brincar com ela, falavam assim: mãe, aonde você mora? Ela falava que era na Rua do Globo. Não era a Rua Doc Lobo, é a Rua do Globo. É a primeira parte que nós apresentamos. Qual é seu nome? Marco Aurélio. Qual é o nome da minha bisavó? A sua bisavó chamava-se Angelina Gaudi Minotella. Qual era o país de origem dela? O país de origem dela é Itália, da cidade de Sicília. Acredito que seja Sicília ou arredores de Sicília. O teu bisavô veio de Nápoles. Quando que a minha bisavó veio pra cá? Eu acredito que foi em 1916. A informação que nós temos é 1916. Qual o nome dos seus pais? Luiz e Fortunato, De onde eles vieram? da Estônia. Qual a data? Por volta de 1920, 19, mais ou menos assim. Eles vieram, era criança ainda, né? Bom, o meu pai, ele veio para o Brasil quando ele tinha mais ou menos a idade de 11 anos, 11 para 12 anos, que a mãe dele, como estava havendo uma guerra, e então a mãe dele colocou num navio. Ele veio dentro de um porão do navio, escondido. Em alto mar ele foi descoberto que ele estava com um imigrante ali no navio, mas não tinham como devolvê-lo, mandaram de volta. Então ele veio, viajou normalmente, chegando no Porto de Santos, ele já tinha o endereço de um padrinho dele que morava aqui no Brasil, em Santos, e ele foi para a casa desse padrinho. Lá ele conviveu em torno de uns 3 ou 4 anos com o padrinho, mas ele vivia como um escravo, porque o padrinho obrigava ele a puxar carroça, que era o transporte da época, fazer carregar pesos e tal, e ele acabou fugindo da casa do padrinho e indo trabalhar nas docas de Santos, como descarregando navios de açúcar e sal que vinha da Europa para o Brasil. Então ele ficou como descarregador, trabalhando muito tempo lá. Como que foi a vida da minha avó lá em Sicília? Foi classe média, baixa? Não, era uma família simples e camponesa, em busca de uma vida melhor. Que nessa época na Itália tinha muita dificuldade, então e o Brasil era uma fronteira, como era os Estados Unidos também, então eles migraram. Muitos italianos foram para os Estados Unidos, para o Brasil. Pelo que eles me falaram na época, eram os pais deles, vieram com os pais deles ainda, eles eram muito criança. Vieram para o Brasil, tinha muita esperança de conseguir alguma coisa aqui no Brasil. O que eu sei que eles comentavam era isso. Ela já veio aqui na região da Augusta, Paulista, Bela Sintra, que a gente chama de região dos Jardins hoje, mas na época não era o que é os Jardins hoje, tanto é que tinha cortiço nessa época. Ela morou em Cortiço aqui? Morou em Cortiço. No Brasil ele constituiu família. No primeiro casamento ele teve um filho. No segundo casamento, que foi com a minha mãe, ele teve 5 filhos, dos quais 3 faleceram, sendo vivos eu e meu irmão. E aqui ele conseguiu um patrimônio, deixando alguma coisa para nós, com o trabalho, com o suor de um imigrante que veio ajudar esse país a crescer. E o que ele nos deixou foi educação, honestidade, respeito ao próximo e muito trabalho. E é isso que ele passou para mim e eu transmiti aos meus filhos, e tenho certeza que os mesmos estarão transmitindo aos seus filhos também, essa educação de um imigrante que veio fazer com que essa nação crescesse cada vez mais. Meu avô, que era o seu bisavô, era sapateiro. Como ela conheceu meu bisavô? Assim, o que me contaram é que parece que numa ida em igreja, esse tipo de coisa. Assim, ir numa igreja, quermesse,
alguma festa italiana, mas dentro da Ele ia igreja. falecer com 85 anos e deixou para mim, para toda a família, muitas saudades daquilo que ele nos deixou, o legado que ele nos deixou, de trabalho, honestidade e confiança nessa nação. É a primeira parte que nós apresentamos.